entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 31 de julho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, bom dia para quem tá fazendo aniversário hoje, bom dia para você, ovelha, que quer aí homenagear o seu pastorzão, a sua pastora, seu bispo, seu apóstolo. Manda pra cá pra gente, 968038319 é o WhatsApp. Você manda o nome do seu pastor, o nome da sua igreja e diz, ó, gente, ora pelo meu pastor aí, JR vai dizer o nome dele, vai mencionar o nome da igreja e nós vamos orar por ele. Afinal de contas, ovelha honra pastor, não é assim? 968038319 é o WhatsApp. Boa palavra, Marcela Bastos. Pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. O que é isso, minha irmã? Ao invés de sair abençoada, tenho saído indignada da minha igreja. Aí você, como eu, curiosa como você, eu sei que você é curiosa, minha irmã. Você também, meu queridão, curioso. Ué, mas por que o que a irmã, ao invés de sair abençoada, ela tem saído indignada da igreja dela? Aí ela vai contar. Eu conto pra você. É um tal de senta e levanta, senta, levanta, celulares tocando, crianças correndo de um lado para o outro, sem falar naqueles que acessam as redes sociais durante o culto. Ah, pelo amor de Deus, ouvinte, todo mundo assim, todo mundo o tempo inteiro, eu imaginando a sua igreja aqui, tô imaginando um negócio de doido. Ouvinte, me conta aqui, você que tá acompanhando, na sua igreja também é assim, um tal do pessoal levanta, dá uma sede, a pessoa não tem sede de Deus, nem sede da palavra, é sede de água, se não tomar naquela hora desmaia, morre. Já te aconteceu isso aí na sua igreja ou não? O celular, o pessoal deixa o celular alto, atende, oi! Não, tô no culto, minutinho. É isso que acontece na sua igreja? Crianças correndo de um lado para o outro lado. Quero saber como é que é na sua igreja. Você me conta aqui. Ela continua, sem falar naqueles que acessam as redes sociais durante o culto. Sou de um tempo em que a reverência era algo sagrado dentro de nossos templos. Mas hoje em dia, parece que tudo vale só para que os bancos estejam cheios. O que está acontecendo com a igreja hoje, hein? Será que estamos tratando de maneira comum aquilo que é sagrado? Qual a importância da reverência nos cultos e templos? É possível que estejamos esquecendo de tirar as sandálias dos nossos pés quando pisamos em Terra Santa? Vou começar com o pastor Gilton de Medeiros, pastor mais novo que está aqui hoje à nossa mesa. Ô pastor Gilton, quando o ouvinte fala assim, eu sou daquele tempo, já não é um negócio, não é uma boa indicação de idade. Quem fala eu sou daquele tempo é porque não é desse tempo, né? Bom dia, pastor, e aí? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. JR, ser daquele tempo não é ruim não, é ruim, bom. Não, é bom. É prova de que Deus continua mantendo, renovando, revigorando. Por outro lado. E dando longos anos de vida, né? Então, deixa eu dizer uma coisa, JR, nós quebramos um paradigma que era comum da igreja, digamos, tradicional, de manter uma formalidade nos cultos. Os cultos eram muito formais, as pessoas mantinham uma distância do pastor ou do líder, havia até cadeiras especiais onde o pastor se assentava lá na frente. Então nós viemos de um clima de muita formalidade
e transitamos para um clima de muita informalidade. Então o culto se tornou bem alegre, um momento de descontração, as pessoas se abraçam. Então eu acho que nós estamos precisando de um equilíbrio entre uma coisa e outra. Não a formalidade antiga como havia, e nem tampouco a informalidade como está acontecendo hoje, onde as pessoas perdem a perspectiva de que ali é um momento de contrição, é um momento de reflexão, é um momento de adoração, é um momento de reverência. Muito bem, eu quero ouvir também a opinião aqui do querido pastor Luciano Regis, que tem um ouvinte nosso aqui, está dizendo o seguinte, olha, JR, acho que essa irmã é da minha igreja. Misericórdia. Lá uma verdadeira bagunça. Entendeu? Tudo na hora da palavra, enfim. E aí? Bom dia, amados debatedores. JR, prazer tê-lo de volta, pelo que soube depois de um tempo em Cancún, né? É o que dizem, né? Bastante. Trabalhando sem parar. Maldosos. Assim, JR, eu sou de um novo tempo, né? Ao contrário do meu amigo aqui. Obrigado. Obrigado. Eu sou de um tempo em que, de fato, aquilo que o pastor Gilton já falou vem acontecendo e eu vejo como algo bom. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja que a gente tem costume de abraçar, de celebrar, de liberar uma palavra. Uma igreja que hoje funciona. Não tem nada a ver com o que a menina está falando. Isso, aqui, não tem. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, naturalmente, a maioria das igrejas que eu conheço hoje tem esse tipo de funcionamento de culto. E eu não vejo, sinceramente, não estou dizendo que ela está errada no que ela está dizendo ou mentindo, pelo amor de Deus. Mas eu não vejo hoje nas igrejas tidas como sérias, que tem um altar sério, que tem uma organização séria, toda essa bagunça acontecendo. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo. Eu vou em muitos lugares, sou pastor de uma igreja já há muitos anos, eu não vejo isso acontecendo. É claro que você não tem como controlar todo um culto. Vai ter jovens na igreja que vão ficar de zap, que vão ficar mandando mensagenzinha, as pessoas vão no banheiro, vai ter, não tem jeito, entendendo? E quando diz que vai no banheiro, não é porque elas querem ir no banheiro, não, é porque elas querem andar na igreja, né? A gente precisa entender isso. Não quer ficar no culto. Não quer ficar no culto, entendendo? Quer paquerar, vai existir, vão existir essas coisas. Vai querer o quê? Paquerar, né? O que é isso? Paquerar? É tentar arrumar namorado. Aí, pastor namorado. Gilton. Aí, pastor, é assim que a gente descobre a idade, não, pastor Gilton? Mas pastor Manassés Loyola com a gente também hoje aqui, muito bom dia, seja bem-vindo. O ouvinte não está falando de abraçar. O ouvinte está falando que é um senta e levanta, celulares tocando, crianças correndo de um lado para o outro, pessoal acessando as redes sociais, enfim. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia, pastores, amigos, debatedores. O que nós lemos aqui na pauta, talvez a gente não tenha a visão correta do que acontece realmente lá dentro. De repente ela sintetizou aquilo que constantemente ela enxerga e vê lá dentro. O que eu consigo entender pelaquilo que ela expôs aqui é que há uma desordem total. É verdade. Porque uma pessoa, para estar indignada, chegou a um nível de tolerância praticamente que zerou. Ela não suporta mais. E não apenas ela, mas também algumas outras pessoas devem também pensar da mesma forma. Então, eu encaminho essa fala, talvez, a uma falta de uma liderança eficiente na igreja. Porque celular tocando, criança correndo, pessoas levantando e sentando a todo momento, isso não é um culto. Né? Eu vejo isso simplesmente como um playground, um lugar de divertimento. Entendeu? Porque um culto ao Senhor trata essencialmente de reverência. Todo culto a Deus, um dos pontos atingíveis a ser alcançado é a referência. Nós temos que ter referência. O que é isso, gente? Isso é pro ouvinte ter ideia como é que é o negócio do culto, entendeu? O senhor está ministrando a palavra, gente, e alguém está com o WhatsApp aqui aberto. É isso. Então você imagina bem, o pastor está aqui ministrando, a palavra, tá certo? Pastor Manassés aqui. Desconcentrou. Essa a ideia. Jota. Eu não combinei nada com ele. Não combinou nada, eu tô assim, gente, o que é isso? Porque aí você imagina, tá alguém pregando, aí entra um negócio desse. Mas Jota, como é que faz o barulhinho? Jota, rapidinho aqui. Tem um texto no livro de Samuel que fala assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Porque toda vez que havia-se uma formalidade de culto em que os sacerdotes sacrificavam ao Senhor,
No ato do culto que esse sacerdote ofereceu ao Senhor, eles vinham por detrás do sacerdote com seus grandes garfos e roubavam o sacrifício antes que eles fossem queimados a Deus. E o texto vai dizer que eles eram filhos de Belial porque não conheciam o Senhor. Acredito eu que boa parte da irreverência do culto por muita gente é pelo fato de não conhecer o Deus que eles dizem que estão servindo no culto. Eu acho que essa falta de conhecimento, essa falta de comunhão plena com o Deus desse culto é que não está sendo bem entendida por parte de algumas pessoas que vão ao culto. Muito bem, aqui o ouvinte dizendo, JR, eu tenho uma raiva, mas tem uma raiva daquelas senhoras da antiguidade, sabe? Que ficam implicando com as crianças, correndo na igreja. Mas tem igreja que não tem salinha para as crianças, faça-me um favor, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte diz assim, na minha igreja, logo no início do culto, o pastor já avisa, desligue o celular, não comemos no templo, não bebemos água, aqui estamos para adorar ao Senhor, conta a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte dizendo, na minha igreja é o seguinte, as crianças comem, andam e correm dentro da igreja. Sou líder do departamento de criança e tem mãe que me olha de cara feia, JR, quando eu pego algum e coloco no colo para parar de comer, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Como tem gente com dificuldade, pastor Gilton? É verdade, há muitos problemas, há muitas dificuldades, porque há uma dificuldade por parte dos pais de entender a necessidade de reverência ou de atenção no culto. E por outro lado, por parte dos responsáveis pelas crianças, de entender a necessidade que alguns pais têm de estar próximo dos seus filhos. Então, conciliar essas duas coisas normalmente gera conflito. E falta, muitas vezes, esse espaço alternativo para a criança. Se não há um espaço alternativo, tudo vai acontecer no espaço do templo. Agora aqui tem duas coisas aqui que eu fiquei impressionado. Uma é que o ouvinte está dizendo assim, domingo, JR, eu saí da igreja bem triste. Sabe por quê? Por quê, ouvinte? Que tinha pastores conversando o tempo todo durante o culto lá no púlpito. Eu estou impressionado com isso. Você acha que isso é possível mesmo? O pastor fica conversando durante o culto no púlpito? Pois é, não só conversando, mas também... É por isso que atinge lá embaixo. Eu acredito que o púlpito de uma igreja, os líderes, são a referência, são algo a ser observado. Se acontece lá em cima, onde não deveria acontecer, por que não acontecer lá embaixo? Eu acho que tudo parte da referência que você tem. Se houver um pulso, né, não é assim, ditadura, não é simplesmente uma demonstração de zelo ao culto. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando chegou na casa do Senhor, no templo, e viu aquela balbúrdia lá, ele quebrou tudo. Aí a pessoa, poxa, mas Jesus, ele estava desequilibrado? Claro que não. É uma maneira de mostrar que ali existe coisas que não se faz no ambiente de culto. Então o pastor não pode conversar no púlpito. Não, assim, nem que não possa, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Qual é o assunto? Não sabe o que está acontecendo, entendendo? Às vezes os pastores estão se comunicando por alguma coisa que está acontecendo na igreja, ou até mesmo naturalmente culto, sobre uma palavra que foi liberada. Pô, que palavra poderosa. Agora, o pastor, como já foi dito, ele tem que ter o entendimento de que ele é espelho, de que ele está sendo visto. Mas eu não conseguiria me ver numa igreja que eu pastoreio, que eu estou pregando, por exemplo, e olhar meus líderes sentam tudo na minha frente. E, aliás, né, eles me conhecem, estão me ouvindo aqui agora. É bom que estejam, né? Eu só olho, irmão. Eu só olho. E pelo meu olhar já sabe. Porque eu não sei se está falando da Bíblia ou não está, mas é melhor não me dar ideia de jirico. Entendendo? Porque assim, eu não posso mandar desligar o celular nem o tablet que as pessoas estão usando hoje para escrever a palavra, para fazer tudo. Mas tem que pôr em vibração. A gente tem espalhado na igreja placas sobre isso. Entendendo? Porque hoje nós vivemos numa geração que as pessoas estão usando os tablets para anotar pregação, os telefones. Agora, tem que ser para mensagem. Ele tem que saber. Se nós somos uma igreja que trabalhamos em discipulado, eu acho que essa já é uma questão que precisa ser definida já muito antes de qualquer coisa, para que a igreja funcione bem. Ouvinte contando, JR, não dá. Fica indignada toda hora no culto, irmãos, fazendo live, sem contar que agora não podemos nem chorar. Sabe por quê? Não tem aquele momento assim de se derramar na presença do Senhor, porque tem lá um fotógrafo da igreja tirando sua foto para botar na página da igreja. Tá demais, JR. Conta aqui a nossa querida ouvinte Maria, que eu agradeço pela audiência. Deus. Não é? Porque isso aqui a gente sabe que é necessário, que é importante, faz parte da comunicação da própria igreja,
mas em alguns casos se torna uma coisa invasiva. A pessoa chora, a pessoa coloca a foto, você imagina, botou uma foto da pessoa em prantos. Aí os irmãos que vão ver a foto, rapaz, a irmã tá com um problema. Tem sempre alguém para levantar algum tema, né? E algum tópico relacionado a esse assunto. É ou não é verdade? Verdade, Jota. E a gente, a minha igreja, acredito que muitas aqui trabalham dessa forma também, né? Tem fotógrafos no culto. E eu já alertei, porque uma coisa, um tempo atrás, me chamou a atenção, eu falei, eu não posso permitir isso. Então chamei, porque as pessoas fazem sem pensar, né? Elas vão no automático. E a gente acaba tirando o momento da pessoa com Cristo, entendendo? O cara vai tirar foto, a pessoa tá quebrantada, vem aquele flash, ela, que é isso? É verdade que é a preocupação com a superexposição, né? E aí a intimidade, a pessoa que está no momento de contrição, ela não quer se expor. Ela quer estar diante de Deus, se derramando diante de Deus. E muitas vezes ela é exposta... Da imagem, né? De repente a propaganda é o marketing da igreja, mas eu acho que é errado, porque está usando... Tem limites, um momento né? de sentimento da pessoa, né? Para poder vender uma imagem, para poder fazer a propaganda. Tem uma frase aqui dela que diz crianças correndo de um lado ao outro. Também tem que se entender se a igreja não tem estrutura porque criança é praticamente incontrolável, não tem como segurar. A criança não tem culpa. Não tem culpa. Tem que ver a infraestrutura da igreja. E há um outro aspecto também que a gente não pode esquecer, a criança precisa ser ambientada no culto, ela não deve ser excluída. Se ela cresce pensando que aquele ambiente não é dela, ela vai chegar numa etapa da vida que vai entender que aquele ambiente não é dela, e aí vai se afastar. E por mais que a gente não veja assim, tem crianças que nessa sua atividade, nessa sua ida para lá e para cá, correria, ela está prestando atenção no culto. A criança tem essa facilidade de enxergar o culto sem estar focado no púlpito, naquilo que está acontecendo. Eu tenho um filho hoje de 15 anos, quando ele tinha a idade de 5, 6 anos, ele também tinha esse movimento também. Meu filho andava para lá e para cá. Chegava em casa, ele falava o culto todinho, assim, como? Você não parou dentro da igreja? Você não parou nos bancos sentado? Não, pai, mas foi um cantor, a palavra foi essa. Ele sabia assim, dinamizar o culto como foi. Mesmo naquela agitação dele ali, ele sabia como mostrar como é que o culto aconteceu. Eu ficava espantado. Uma criança com 5, 6 anos soube como escrever o culto, mesmo sem, aparentemente, para mim, como pai, enxergar que ele está participando do culto, né? Porque o culto não se assiste, o culto se oferece. E ele estava ali, do jeito dele, né? Adorando o Senhor. Aqui o ouvinte contando uma história que estava num culto, né? Aí o pastor ia começar a orar. Aí tocou lá um toque de celular, né? Era um galo cantando. Foi Pedro, não. Né? Era o celular de um levita, JR. Já pensou? Cantou 3 vezes? Pois não. Esse era o negócio. Né? Atende logo, porque vai tocando. Vai que o galo canta 3 vezes. Pelo amor de Deus, minha querida ouvinte. JR, alguns pastores ficam mexendo no celular no púlpito. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Disse o pastor Luciano, que às vezes ele tá lá nas anotações do celular. Tem pessoas que fazem isso, né? Tá nas anotações. JR, é comportamental. Algumas pessoas perderam a noção do que é adequado. A irreverência no culto, é na faculdade, é na escola, é no trabalho, é em casa, em todo lugar. Acreditam que deve estar online o tempo todo, devem ir ao banheiro toda hora que dá vontade, beber água toda vez que sentem sede, por aí vai. Lamentável esse tipo de comportamento que muitas vezes é consequência do exemplo que é dado, inclusive pelos líderes. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Ou seja, não é uma coisa relacionada à sua vida espiritual. É uma mudança de comportamento. O que o ouvinte diz é que é uma coisa mais ampla. A pessoa é irreverente. Os mais antigos, pastor Dito, pastor Luciano, contam que quando um professor entrava na sala de aula, os alunos ficavam de pé. É verdade. Isso aí. Eu vivi esse tempo. Tá aí o pastor Gil. Eu vivi esse tempo. Como aluno. Como aluno. Você imagina o seguinte, que isso hoje a gente não espera que isso venha a acontecer. Você vai dar uma aula em qualquer lugar, em um seminário, em qualquer lugar, você não espera que o aluno fique de pé, né? Você não espera isso. Por que não espera isso? Porque isso não existe mais. Então o que o ouvinte está falando é que é na escola, com os pais. Né? Não necessariamente pedir a bênção, que vocês vão falar sobre esse exemplo aqui, mas é aquela coisa de respeitar os pais, de honrar os pais. Estão perdendo o respeito, tanto pelos pais, pelos líderes, pelos mestres e também dentro do ambiente de culto.
Parece que é isso que o ouvinte fala. Não, sem dúvida. Eu sou de uma época, assim, quando criança, eu não sou lá de trás, da outra geração, eu sou da geração que era assim, senhor, não senhor. Se viesse algum adulto na rua, uma senhora, um senhor com bolsas de compra, a gente, como criança, a gente tinha prazer de compartilhar para carregar a bolsa daquela. Porque a gente entendia que eram pessoas mais velhas que precisavam da ajuda dos mais novos. Hoje, não. Sabe, eu vim de metrô agora, para cá, né? Não deram lugar para o senhor. O lugar dos idosos, no lugar dos idosos todos preenchidos e outros idosos em pé, né? E gente nova sentada, garotão forte, bombados, e não levantava, né? Eu ali, né? Eu me constrangi de ficar sentado, ver uma senhora de uma idade já, pelo menos uns 70 anos de pé. Eu sei de meu lugar para ela, mesmo não sendo lugar, sabe, reservado para ela sentar. O que me custa isso? Nada. Então, conforme o Jota falou, o respeito está acabando pelas pessoas. Aqui o ouvinte dizer JR aqui nos Estados Unidos, né? Vem uns pregadores do Brasil, aí no culto eles ficam no Facebook, no WhatsApp. Deve estar fazendo live, né? Hoje eu tô pregando aqui em tal lugar, é assim? Tô pregando aqui, ó, eu aqui no púlpito tal e tal lugar, USA, hashtag USA. Novamente, JR, para mim volta a questão, a gente precisa de equilíbrio nessa questão. Não aquela formalidade imposta, difícil de conviver que era antigamente, e nem essa informalidade completa hoje, geral, onde as pessoas não têm noção de onde estão. As pessoas participam de um culto e quando termina o culto, se não for uma coisa especial, acabam nem sabendo o que aconteceu, não tendo noção do que se falou, não tendo tido a percepção de que Deus estava presente, porque a informalidade exagerada tira esse privilégio das pessoas. O equilíbrio é fundamental, né? Como o pastor está falando aqui, é fundamental. Porque assim, hoje a gente lida com tudo, pegando um pouquinho atrás do que o Jota falou da ouvinte, sobre os pais, né? Assim, os pais se perderam muito quando decidiram ser amigos dos filhos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pai sempre deve ser amigo dos filhos. Aliás, já foi tema de um debate aqui bem discutido há um tempo atrás. Só que eles perderam, por causa disso, aquilo que o pai e a mãe devem ser, autoridade sobre os filhos. Porque se alguém não está debaixo de autoridade, a tendência dele é se perder. As pessoas precisam aprender a estar debaixo de autoridade. Aliás, a autoridade é constituída por Deus. Não foi o homem que um dia estabeleceu uma autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade o é porque Deus o constituiu. Então, muitas vezes, a gente perde esse equilíbrio em busca de algo. E eu não vejo que a pessoa tenta fazer algo errado, mas ela tenta buscar algo melhor. Por exemplo, as lives no culto. É normal hoje você estar pregando e você vê gente com o celular apontado para você e você sabe que ele está funcionando porque a luzinha está acesa. Por que está fazendo? Ele está transmitindo o culto ao vivo. Como é que você diz para essa pessoa desligar o celular? Ela está alcançando gente do relacionamento dela que, quem sabe, nunca estaria numa igreja. Isso é muito difícil hoje, nos dias de hoje, você lidar. É normal as pessoas, no momento de um louvor extravagante, deixa eu usar essa palavra, quando o pau tá quebrando no ápice do louvor, a pessoa fazer uma live para dizer, olha, ainda dá tempo de você vir, corre para cá, Deus tem uma palavra para você. Agora, a palavra em torno disso é equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio, as coisas tendem a se perder em tudo da nossa vida, não é só no culto, não. É dentro de casa, no trabalho, aonde a gente estiver. Entendeu? Agora, então, nós temos aqui, para pautar aqui o nosso ouvinte com equilíbrio, é que se você está transmitindo a mensagem, está ali o momento de cântico, conforme o pastor Luciano trouxe, é uma coisa assim, que está compartilhando o evangelho que está ali. Eu acho que é isso aí que vocês estão falando, quer dizer, isso é diferente. Claro que uma pessoa mais antiga, ela se incomoda com aquilo, mas aquilo é uma ferramenta. Essa é uma porta, né, de acesso, né? É uma ferramenta. É o evangelho, o que não pode é ficar atualizando status, o que não pode é ficar mandando WhatsApp, com blá, blá, blá disso aí. Não, se for difundir o evangelho, usar o mecanismo, a rede social para poder anunciar o reino, beleza. Mas não para conversa paralela, eu entendo assim. Muito bem, aqui o ouvinte está dizendo que JR, tô adorando aqui o debate, tô ligadinha, fazendo aqui as minhas coxinhas. Na minha igreja também os pastores conversam o culto todo, diz aqui a nossa ouvinte. E eu tô vendo aqui as coxinhas e fiquei me lembrando que tem igreja
culto tá terminando, ou seja, não terminou, e a irmã da cantina começa a fritar as coxinhas. E aquele cheiro, como diz os antigos, invade a nave. A nave. JR. E ali no templo, as pessoas começam a agradecer e não sabem mais onde é que estão. Conheço uma igreja que o pipoqueiro fica num lugar estratégico, porque o vento é pra dentro. Quando tá terminando, o cara começa a preparar, a estourar as pipoquinhas, e aí quando aquele cheiro de pipoca entra no templo, a gente chama até de demoniado, sai daí, cara. Isso é, senhor, tá na hora de acabar o culto, né, cara? Porque o negócio é sensacional. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes. Olha, eu tenho aqui várias participações dos nossos queridos ouvintes contando histórias e termos aqui. Nossa, eu tenho 24 anos e uso o termo nave, estou me sentindo como se fosse daquele tempo. É isso, ouvinte. Nós temos quase a mesma idade, nós dois, entendeu? É que eu ouvi também uma pessoa mais antiga falando sobre nave. E aí, quer dizer, a nave. É tipo muito salva, bem, né? são 11 horas e 28 minutos no Rio de Janeiro. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela Bastos? O JR, 6 em cada 10 brasileiros recorreram aí a um trabalho extra para poder complementar a renda no primeiro semestre desse ano. A conclusão foi de uma pesquisa que foi feita aí pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo esse levantamento, mais da metade dos entrevistados acreditam aí que as condições gerais da economia pioraram ao longo deste ano. Isso se a gente for comparar a esse mesmo período em 2017. A pesquisa revelou ainda que 83% dos consumidores fizeram cortes para poder driblar a crise. E itens aí como roupas, calçados, acessórios, refeições fora de casa, além de supérfluos de supermercado, foram todos cortados ou reduzidos. E a nossa pergunta é, nesse período você, querido ouvinte, buscou um trabalho extra para complementar a renda e para economizar? O que você cortou? Não fiz nada não para economizar. Não fez nada para economizar porque o vento está soprando para aquela residência. Quero anunciar aqui a presença também da pastora Patrícia Andrade, já aqui entre nós. Vou começar ouvindo a pastora. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Os nossos ouvintes vão compartilhar conosco a partir de agora, ouvinte, por favor, pelo nosso WhatsApp aqui da 93 FM. O que você está fazendo? Você está complementando a renda? Nas suas contas aí as coisas ficaram normais, então não está mudando absolutamente nada. Teve que tirar as crianças daquela escola e colocar naquela outra. Aquela roupa que você comprava na loja tal, você está comprando não está comprando na loja mais, está comprando em outro canto. Você não fez nada para economizar, tá tudo tranquilo, porque a gente está vivendo um tempo diferente, um tempo de crise, é um tempo que você precisa saber se comportar. Isso vale para meninos e meninas, mas é sabido que as mulheres têm maior percepção sobre a construção da economia no lar. Eu sei que vocês pensaram que eu ia falar outra coisa. Mas a mulher, ela tem mais habilidade para gerir a casa do que o próprio homem, é o que dizem. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, uma alegria estar aqui nessa manhã. Aproveitar para agradecer rapidamente as orações da minha última vez que eu estive aqui. Eu tive uma crise hipertensiva, fui para o hospital e sou grata a Deus por cada querido e querida que orou por nós. Estamos aqui medicadas, tratadas, cuidadas. Amém. Pela misericórdia de Deus. E indo para esse assunto, nós meninas temos muita percepção, muita. Nós sabemos perfeitamente gerir as finanças, amém. Ao contrário do que muitos dizem. Isso parece profética, hein, pastora? Mulheres está parecendo são profética. Desperdiçadoras, não. Né? A verdade é que, é claro que existe sim mulheres que gastam muito. É? Existe, né? Não, mulheres que têm. Eu vim brincando agora com o rapaz do Uber, quase 1h30 de carro, né? Quase criei intimidade, né, com o Uber. Então, ele falando sobre cartão de crédito, essa coisa toda, eu brincando, né? Por isso que as pessoas têm que ter o aplicativo do cartão de crédito no celular para fazer o controle,
para não entrar um espírito de loucura no corpo quando chega a fatura, né? Meu Deus, que susto. Então, na verdade, quando você sabe o seu limite, né? Se você sabe o seu limite, você tem que se manter em equilíbrio. Então, quando você vai além do seu limite, você se expõe a passar por dificuldades necessárias. O momento é de crise, então nós temos que ter a chamada economia de contingência, né? Olha. Então a gente tem que contingenciar. Não dá para comprar 2 calças jeans, comprar uma. Não dá para comprar aquela da marca melhor zona que você está acostumada, aquela super mega power. Compra uma mais simples, pelo menos não está nu, não está despido. Né? O importante é a necessidade de ser suprida dentro das condições. Com essa também, moda né? agora que a calça rasga, a pessoa pode usar para sempre. É verdade. Outro dia eu vi um meme, JR. Né? Pode usar para sempre. Na frente calça. de era uma vitrine e o manequim com uma roupa toda rasgada e o mendigo passava na porta e falou: nossa, eu não sabia que eu estava na moda. Ó, aqui ouvinte contando, JR, eu faço salgados com a minha sogra para aumentar a renda em casa. Ei, ouvinte, Aleluia. você é uma bênção. Aqui outro ouvinte, JR. Eu trabalho no hospital para aumentar a minha renda, dou aula, trabalho de garçonete nas horas vagas. É a mesma pessoa? Não, outro ouvinte. Trabalho como empregada doméstica, diarista para complementar a renda, peguei roupas e lingerie para vender, isso tem me ajudado muito quanto a outro ouvinte. Outro ouvinte, JR, já tirei a Sky e o chuveiro elétrico e não faço o mercado todo mês para economizar. Chuveiro frio. Ui. Aleluia. No inverno. Muita fé, irmã. Deus É abençoe. isso aí, ouvinte. Gasta no gás. Corre, né? Corre, né? esquentar. Corre na casa primeiro. Pra suar bastante. Polichinelo. Vocês É nunca bom que tomaram banho emagrece. frio, em Polichinelo. período de frio. Quantas vezes, rapaz, eu canto o Vencendo Vem Jesus. Como é que é a expressão que você utilizou lá do culto, no momento do culto? Tem Extravagante. Extravagante. Vai pro extravagante, meu querido. E vai e consegue entrar. No inverno, no verão não, tem que economizar mesmo. Verão. JR, eu queria registrar uma impressão. Eu louvo a Deus por essa disposição que os ouvintes demonstram de uma maneira honesta, de uma maneira digna, buscar recursos extras para complementar a sua renda, para poder fazer frente às suas necessidades. Isso é uma atitude extremamente louvável. Aquele mundo que a gente sonhava de ter um emprego que satisfaça todas as necessidades, cujo salário pague todas as contas, é um mundo cada vez mais distante. Então, eu acho que é louvável. Parabéns aos ouvintes que fazem isso. Excelente. Aqui o ouvinte dizendo, o meu tá tudo tranquilo, JR, tranquilo e favorável, graças a Deus, meu querido. Outro ouvinte, eu tinha 4 cartões de crédito, quebrei 3 e fiquei com um porque eu era muito compulsiva. Eu tô quase cancelando a minha internet, Radical, né? porque tenho que escolher entre o plano de saúde e a net. Aí não tem dúvida. Eu tento Entre o fazer. plano de saúde, outro ouvinte, fora o emprego eu faço unha, bolo de pote. O que é bolo de pote? Aquele que vende no potinho. Dentro do potinho. Poxa, é o Mas é bolo isso que vem dentro do mesmo. potinho, é isso? Mas é isso. É Bolo literalmente. pequenininho? Isso. Dentro de um Não, pote. tem Isso que é vários bolo de tamanhos, na pote. verdade. Vocês falando todos juntos ficou mais fácil. É um bolo que vem dentro de um pote. Não sabe. É um bolo que vem dentro de um pote. Entendeu? É porque o senhor Ao, é antiguidade. ao invés de ser um bolo grandão, Não, são vários tamanhos. aí né? faz um bolinho assim. tamanho do pote. Hã? Tem um pote. Não, sim, aí entendi. Não, aí já entendi. Também né, não sou tão assim, né? Trabalho de segunda a sexta em uma casa, arranjei uma faxina aos sábados para complementar a renda. Cortei de vez o salão de beleza. Isso deve ter sido um corte difícil. Dolorido. Cortei de vez o salão de beleza, escova progressiva, nunca mais não, filho. Também não desiste. Faço unha de 4 em 4 meses ou a cada 6 meses. Jesus. Não, mas a pessoa não Então, pode, mais a fácil mesma ela pessoa? desenvolver as habilidades, Ah. né? Dela mesmo comprar o equipamentozinho dela e cutilar a unha dela. Cutilar, o que é? Cutilar, tirar Tirar a a cutícula e depois a ela cutícula. mesma esmalta. E ela Esmalta? também pode Uma pastora chique. E ela pode, por muitos Chama o Malta anos, Júnior aí. Isso, Malta Tudo Júnior. isso, JR, é questão de percepção do seu tempo de vida. Hoje eu faço unha eu tenho minha manicure, que de 15 em 15 eu tô lá para poder fazer minhas unhas de fibra de vidro, essa coisa toda. Mas por muitos Que anos, isso, hein? Fibra de vidro. por Chique muitos inútil. anos, eu mesma cutilava a minha unha, eu esmaltava.
progressiva, eu comprava o produto, eu fazia em casa, eu tinha comprava o equipamento para eu mesma fazer em casa, porque o investimento me garantia que ao longo do tempo eu teria o retorno do valor investido economizando no salão. Então a pessoa tem que ter percepção do tempo. Eu vou fazer unha de 6 em 6 meses. Querida, compra um alicate, R$15. No começo você vai tirar alguns bifes, mas depois você vai lá prática... e esmalta. Exatamente. Eu gostei depois de falar você isso. Gostei de falar isso. Então, JR, deixa eu tentar nisso aqui. Uma das coisas é um malta que não é mais. Uma das coisas que eu acho que é fundamental hoje em qualquer líder, eu não estou falando apenas no pastor, em qualquer líder, em qualquer pessoa que efetua, que tem o papel de liderança sobre uma turma, sobre alguém, é abrir as possibilidades para as pessoas. Porque as pessoas, todo mundo tem um talento. Tem a senhora que cozinha como ninguém e ela pode fazer quentinhas para fora a partir da sua casa, o bolo de pote, são as pessoas que podem vender o sacolé, são as pessoas que, enfim, podem fazer N coisas. Uma das coisas que a gente começou a fazer na nossa igreja, desde quando começou a crise, e isso mudou a vida de muitas pessoas, foi o empreendedorismo. A gente começou a fazer feira de empreendedorismo, chamar gente específica para falar, contadores de como tirar o MEI, de como abrir uma empresa, uma microempresa. A gente começou a trazer bagagem para as pessoas, para que elas pudessem ver o talento e ganhar dinheiro com isso. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque, por incrível que pareça, ir no salão de beleza para uma mulher não é apenas ficar bonita, mas é tratar a alma. Gente, então, mas é verdade. As pessoas estão aprisionadas, JR, sofrendo. E se você arranca aquilo que é um prazer para ela, isso se torna pesaroso. Então, como gerar o prazer sem se aprisionar economicamente? É gerar renda extra, desde que você tenha tempo para Deus, tenha tempo para sua família, vou dar um exemplo que as aqui. coisas caminhem. Ouvi dizendo, eu era metalúrgico, estou desempregado há 2 anos. Aí vamos contar aqui o que ele faz. Hoje eu trabalho como motorista em 2 aplicativos, uma atividade. Vendo perfumes e cosméticos, segunda atividade. Minha esposa trabalha e às vezes eu descarrego o caminhão de uma empresa, terceira atividade. Para complementar, pois está muito difícil esses últimos anos e o pior, cancelei a minha Sky. Tô lendo essa aqui para dizer o seguinte, que o irmão aqui tem várias atividades e para ele o que dói é a televisão. Para ela o que dói é o salão. Ela vai dizer, corta a televisão, não tenho querendo fazer o comercial pros caras aqui, porque eles estão aqui, pelo jeito aqui os crentes estão abandonando essa empresa, entendeu? Não é porque todo mundo tá falando aqui. Muito bem. E para ela, ele vai falar para que você vai no salão? Então, às vezes a briga vai acontecer porque para ele televisão é importante. Para ela pode não ser. Para os filhos, a internet é importante. O salão e a televisão pode não ser. Para ela, o salão é importante. Não é... Então, olha que coisa complexa quando você tem numa casa pai, mãe, filho pequeno, filho adolescente ou jovem, são interesses diferentes. Como conjugar isso e manter a paz dentro de casa? Nessa hora que o contingenciamento financeiro e a negociação vai ter que ser negociado. Falar isso agora. Eu liguei. Exatamente. Cara, assim, quando as coisas ficam difíceis, é difícil para todo mundo e você não pode jogar dinheiro fora. Eu negociei com TV a cabo, negociei com telefonia, negociei com todo mundo e pelo contrário, negociei, ganhei canal de graça e diminuí meu pacote. Negociei com telefonia, aumentou minha carga de internet, aumentou minha telefonia. Aliás, telefonia agora é basicamente gratuita, né? Você liga, é só botar o código de cada operadora e baixou muito a minha conta. Então eu acho que tudo é o gerenciamento da coisa, para que você não perca alguns mimos que você tem direito. Uma família que não sai para passear, uma família que não sai para jantar, ela tem uma tendência de ter crises sérias no relacionamento. Isso é um fato. Um casal que tem filhos, que não sai para jantar juntos, sozinho, uma vez por mês, vai ter um problema no futuro. O que o ouvinte está dizendo, JR, depende. Um homem e uma mulher saem com R$100 para comprar uma calça. Encontram uma promoção onde a calça custa R$50. A mulher economiza comprando 2. O homem economiza comprando nenhuma. O homem economiza de verdade. Conclui aqui um dos nossos ouvintes que para manter a saúde física não assina. Sua integridade. Para Sua manter integridade. a integridade. Eu não falaria mesmo, mas
né? Ele não quis correr o risco de ter aqui, olha, eu tô impressionado. Estamparia, a pessoa faz arranjo para jardim, outro ouvinte cata latinha, outro ouvinte faz faxina, muita gente aqui, ó, eu passei a economizar em comida de fast food, é isso mesmo, fechei a boca, meu dinheiro rende mais e emagrece. Emagrece, porque, ó, fast food. Qualidade de vida, né, também. Sanduichão, sanduichão, ouvinte, isso é uma encrenca, entendeu? Olha, o ouvinte, sou professora, tô desempregado, tive que adaptar a essa realidade, entendeu? Tô economizando bastante com roupas, sapatos e vaidades. Eu penso, JR, eu penso que é nesse tempo de crise que as habilidades começam a aparecer. Tem gente que talvez não saiba o potencial que tem para criar nesse tempo de crise, porque a crise permite isso, a criação, a habilidade de descobrir talentos, né, e meios para você poder, sabe, driblar essa situação. Tem um texto na Bíblia sobre Gideão, né, que ele foi malhar o trigo no lagar. Quem pudesse imaginar algum dia que alguém pudesse extrair dentro do lagar, sabe, o trigo? Um jovem criou. Deus foi o encontro dele, né? Então o serviço dele, ainda que tenha rendido pouco, sabe, rendeu o suficiente para sustentar a família dele. Talvez não vai ter a quantidade que tinha sempre, os banjar, mas nunca vai voltar. Mas a gente sempre descobre que é nos tempos de dificuldade que nós descobrimos os nossos talentos, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Potencial. E ao contrário, nos tempos de fartura, a gente despreza isso. A gente relaxa, a gente acaba adquirindo costumes ruins, vícios, hábitos ruins. É isso aí. E os tempos de crise nos corrigem. Olha vícios, irmão, ouvinte, vícios. Ouvinte contando aqui os que JR fala baixinho. Olha como estou. Liz estou. Não posso mais gastar. Eu só sei a primeira parte, a segunda eu não sei, da música. Enfim, aqui o ouvinte falando que ela também cutila, ela também esmalta, ela aqui fazendo quentinhas. Enfim, tá todo mundo aqui, pelo menos muitos dos nossos ouvintes, lutando contra isso. E agora eu quero dar uma palavra para quem não tá. O negócio para você tá bom. Graças a Deus. Reconheça a bênção de Deus. Valorize aquilo que você tem. Valorize as pessoas que estão precisando. Talvez você seja um canal de bênçãos na vida de alguém. Verdade. Entendeu? Você vai contratar um serviço aqui e ali, você sabe que a pessoa está ali, a pessoa está lutando. Seja generoso com o que você faz. Porque isso aí abre muitas. Deus vai te abençoar mais ainda, mas você vai estar honrando uma pessoa que você está vendo, está se esforçando. Sim. Gente que está lutando, porque, gente, olha, não está fácil. O negócio não está fácil. Quero agradecer a Deus aqui pela palavra dos nossos debatedores e dos nossos queridos e amados ouvintes que realmente estão aqui compartilhando uma visão de mundo bastante aguerrida, né? Uma pessoa que vai, que luta, que busca. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Então, minha gente, viralizou nas redes sociais a emoção de uma menina de 14 anos ao ganhar um conjunto de blusa e saia no valor de $200, cerca de R$745. O pai, que trabalha em 3 empregos, está dentro do nosso assunto aqui. Pai trabalha em 3 empregos, aumentou a carga de trabalho com horas extras e dias seguidos sem folga para conseguir dar à filha a roupa que ela sonhava em usar em seu baile de formatura da escola. Vocês sabem que para os americanos isso é tradicional. Você não precisa ter ido lá, só ver filme, né? Os filmes mostram isso assim, com quem que eu vou no baile? O baile, vai no baile. Diante da reação de sua filha, o pai disse: ver a cara de felicidade dela não tem preço. Tudo que eu pude fazer foi sorrir. E aí você sabe que muitos pais, eles se esforçam, eles se sacrificam para dar ao filho aquilo que o filho precisa ou aquilo que o filho deseja. Muita gente se sacrifica de fato e nem sempre é valorizado, nem sempre é reconhecido, né? Eu lembro daquela menina que estava terminando medicina, eu acho, na formatura dela, e ela foi com uma enxada. Jornalismo, ela foi com uma enxada. E ela
levantava a enxada. Quando ela levantava a enxada, ela estava querendo, né? A maneira dela dizer que ela fez o curso por causa da enxada do pai. O pai trabalhou na roça, na enxada, exatamente para dar a ela o curso. Então você vê que uma menina que valorizou. Agora tem gente que não valoriza. Aí nós vamos lembrar. Você já foi surpreendido pelo ato de sacrifício e amor de alguém? Assim como esse pai, lá na cruz, Jesus nos deu o maior presente que poderíamos receber. O que você sente ao pensar neste amor sacrificial? É aquele olhar que talvez algumas pessoas tenham se esquecido do maior presente que alguém pode receber na vida. O que está por trás disso é a palavra gratidão, né? Gratidão é o sentimento mais nobre que eu acho que alguém pode cultivar no seu coração. Um coração agradecido adora a Deus, um coração agradecido obedece a Deus, um coração agradecido reconhece tudo que Deus faz, um coração agradecido bendiz. Então, JR, eu acho que o que muitas pessoas precisam é desenvolver essa característica, essa qualidade de saber agradecer, saber reconhecer. Quem agradece, reconhece. Eu acho que é extremamente louvável quando alguém tem essa capacidade de ver o que alguém fez em seu favor. Isso é tão sério, né, pastor Gilton? É tão importante o que o senhor está dizendo aí também, eu concordo, gênero, número e grau, que a gente tem esquecido por causa das dificuldades da vida, ou até mesmo por causa das conquistas, né? Porque nem tudo é dificuldade. Existem muitas conquistas que todos nós temos em nossa vida, e nós esquecemos o porquê destas conquistas e até mesmo dos sacrifícios que a gente enfrenta. Que existe um sacrifício por trás que alguém pagou e que a gente não lembra. E nesse caso, Jesus. Se a gente entendesse um pouco mais desse amor que Deus deu um único filho, seu único filho, que ele sacrificou, que ele matou seu filho para que você que me ouve, você que me dá carona, fosse alcançado. Eu acho que a gente deveria ser bem mais grato na casa de Deus. Eu acho que a gente deveria ser bem mais grato em relação a esse sacrifício por onde nós passarmos. Falar como essa menina que pulou, que fez o pai sorrir. Eu acho que Deus está pronto para sorrir por ver nossas atitudes de gratidão. Foi de graça, a gente não precisou fazer nada, ele fez tudo. Eu acho que precisa nos dias de hoje de mais gratidão do povo em relação ao evangelho em si, entendeu? Mas num mundo onde as pessoas consideram as outras descartáveis, hoje em dia você pode ver que a dificuldade de que os pais têm de dizer não para os seus filhos está criando uma geração de pessoas que descartam as outras, que não valorizam o que recebem, né? Na minha época, quando a minha mãe comprava uma roupa nova e chegava em casa, comprei uma sandália nova, comprei uma roupa nova, eu sabia que para ela aquilo foi muito sacrifício, porque todas as minhas roupas eram costuradas em casa, minha mãe era costureira e não tinha condições de comprar roupa. Ela comprava retalhos e fazia roupa para mim e para o irmão. Falo isso sem vergonha nenhuma. Então, à medida que ela pôde melhorar um pouco de situação e devagarzinho ela conseguiu começar a comprar em lojas roupinhas e trazer para nós para casa, eu valorizava extremamente cada peça que ela trazia, porque eu tinha noção do sacrifício que foi feito. Mas hoje, no mundo em que o menino tem hoje um PlayStation 4, 5, já nem sei mais qual que tá, aí já vira e fala que esse não serve, já quer o Xbox One, aí o pai compra esse, aí fala que tem que ser o mais elevado, e tem iPhone, tem iPad, e de 6 em 6 meses está trocando de telefone. Um mundo descartável, acelerado, faz com que essa geração que está sendo criada não valorize, não entenda o valor de um sacrifício. Por isso, hoje, muitos jovens têm dificuldade de entender o valor da cruz, porque não sabem o que é sacrifício, porque tem tudo na mão. É isso mesmo. A verdade é que nós temos uma geração que se acha na obrigação de ter todos os seus desejos, todas as suas necessidades satisfeitas. Eles não sabem quanto custa, nem de onde vem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Parece que eles acreditam que nós estamos num mundo mágico. Quis, tem. Desejou, aparece. Quando, na verdade, as coisas são fruto de trabalho, fruto de sacrifício, fruto de luta, e que que se paga um preço por isso. E quando se sabe do preço, se reconhece. Eu acho que o que acontece também em relação à cruz é isso. Quando se sabe do preço que foi pago, há reconhecimento. E o que será que acontece para que as pessoas possam
voltar a entender isso, a despertar isso. São pessoas, não são todas as pessoas, né? Algumas pessoas que se esquecem disso ou relaxam. Por exemplo, se participam de uma santa ceia, elas não levam em consideração o que significou, que momento era aquele. Qual a lembrança que você tem daquilo ali? Quando Paulo escreve, ele diz: na noite em que ele foi traído. O peso que tem isso aí, a pessoa, já foi traído, não tem nada a ver com isso, é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa. A dor de Jesus Cristo a ponto de suar gotas de sangue, a exposição pública, um vexame público, entendeu? Ele foi tripudiado, ele apanhou, botaram a coroa de espinho para baixo. Não é que a gente faz teatro e igreja, lógico, ninguém vai botar o espinho para dentro, põe o espinho para fora, lógico, tem que ser assim mesmo. Mas você imagina a realidade dessa luta, a batalha do sofrimento de Cristo. Isso é por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: aquele que come e bebe indignamente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: a pessoa que come e bebe, ou seja, participa desse momento, sem o sentimento que deveria participar, é isso que ele está acusando aquela igreja. É uma igreja que está simplesmente sem o sentimento necessário para aquele momento. Ou seja, come por comer, bebe por beber, participa por participar, mas ele não traz a lembrança, porque a ceia aponta para o passado, aponta para aquilo que Jesus fez. O que ele fez? Pagou o preço. Ele se sacrificou por nós. Então, o sentimento da morte de alguém, do amor de alguém por nós, simplesmente é esquecido, porque tem uma mesa colocada, tem amigos à sua volta, tem um cenário montado, só que as lembranças não existem mais, né? A lembrança foi apagada. Por quê? Né? Não se prega, não se ensina, não se traz à tona essa história para o presente. O pecado de muitas pessoas hoje é simplesmente esquecer, né, do sacrifício do passado. Hoje as pessoas tratam o evangelho como uma coisa de mercado, né? Vão para a igreja como se fosse para um parque de diversão, vão se distrair, vão se divertir, vão passar um tempinho. Então não existe o sentimento verdadeiro em torno do que está acontecendo. Cristo é esquecido. Eu participei de uma igreja por alguns anos em que as crianças tomavam Santa Ceia. A pastora entendia que tinha que ensinar a eles o valor da Santa Ceia. Meus filhos eram bem pequenos. Quando chegava o momento da ceia, as crianças estavam todas reunidas. Naquela hora, eu pegava meus 3 filhos e puxava para perto de mim. Porque quando servia a ceia para eles, se ensinavam quietinho e tal, mas aquela festa das crianças, eles começam a querer fazer bagunça naquele momento. Eu chamava os 3 para mim e falava: isso não é um pedaço de pão. Isso não é um copo de um pouquinho de suco de uva. Isso é o corpo e o sangue de Jesus. Eles me olhavam com aquele olhar assim, como se aquela palavra trouxesse um peso para aquele momento. Então a gente vai participar com muito amor, com muito respeito, porque o corpo de Jesus e o sangue dele merecem todo o respeito. É lá na igreja. Todo o amor. E ali eles ficavam todos do meu lado quietinho, olhando para mim, fechavam os olhinhos, oravam comigo. Então está faltando a gente apontar para o real sentido, como o pastor Manassés falou, o real sentido de tudo que há dentro da casa do Senhor. A gente está levando muitas vezes os momentos do culto como oba-oba. E são momentos de profunda reverência, de profundo amor, que nós devemos ter profunda comunhão com Deus. Um exemplo para isso é a hora que a pessoa chega. A hora que a pessoa chega. Eu vou ao cinema e, pasmem vocês, o cara que toca o rolo lá do filme, o que é? Qual o nome do negócio? Sei lá, o cara que roda lá, ele não me espera não, cara. Você acredita, pastor Gilton? Ele não me espera. Eu chego, eu gosto de trailer, eu gosto de ver trailer. Eu chego e perco o trailer. Ele não me espera. Quer ver uma outra pessoa que não me espera? Piloto de avião, motorista de ônibus, maquinista de trem. Rapaz, você acredita? Se eu chegar atrasado, eles vão embora? Acredita nisso? Você acredita se eu tiver uma causa na justiça e o negócio está marcado para 4 horas, se eu chegar 4h30, você acredita aí, pastor Gilton? Acredito. Então, a gente tem que pensar que o horário de chegar na igreja tem que ser suficiente para você estacionar, ou você fazer o xixi, ou falar português, claro. O negócio de ir ao banheiro. Ninguém vai ao banheiro. Eu vou ao banheiro. Tu vai ao banheiro fazer alguma coisa. Você vai, eu tô com pressa, que eu tô meio apertado. Vai lá, tem que ir mais cedo.
Agora, se você é do tipo que bebe água aí, entendeu? É melhor não beber tanta água. Você se organiza para estar na igreja. Verdade. Tem uma mobilidade, tem que estacionar, subir uma escada, ir para um outro lugar. Enfim, cuide disso, ouvinte. Porque isso a gente revela para os filhos, revela para o marido. Você que é aí, irmão, ou revela para o seu marido, ou o marido revela para a esposa e para os filhos, o quanto a igreja é importante. Agora, se chegar atrasado todo dia, a impressão que dá é que não perde. Aqueles cujo culto tem louvor logo na abertura, o louvor dos jovens, chamam lá o pessoal dos antigos, o pessoal parente do pastor Gildo chama de período de louvor, como se os outros períodos não fossem, né? Pois é. Mas aí a pessoa tem lá, e aí a pessoa que não gosta já chega depois. Isso não é porque não te agrada, isso é falta de respeito com as pessoas, é falta de respeito com o culto é para todos. Quando você chega atrasado, você perde. E atrapalha. Atrapalha, porque chega, se movimenta. Então, eu acho que vale a pena organizar, porque em outros lugares é assim, ninguém espera a gente para nada. As prioridades, né, JR, que as pessoas têm. Se eu chego sistematicamente à hora no meu trabalho, é porque aquilo é importante, é prioritário para mim. Mas se no culto, se nas atividades da igreja eu chego em qualquer hora, eu estou revelando que aquilo não é prioritário para mim, não tem importância. Pior, JR, igrejas que atrasam o culto porque a igreja está vazia. Não, vamos esperar mais um pouquinho para ver se o povo chega. E aí você cria naquela igreja a mentalidade que ela pode chegar a hora que ela quer, porque o culto vai ficar parado. Fica refém do povo, né? Quando, na verdade, se o culto é 19 horas, é 19 horas com quem estiver dentro. Sim. Quem estiver disposto a adorar a partir das 19. Quem chegar depois, chegou depois e resolve com Deus. E o pastor depois dá aquela chamadinha amorosa, né? Aquela abraçadinha. Até Falou, porque querido, hoje querida. a carga de trabalho, os horários de trabalho são muito diferenciados. Muito diferenciados. Por exemplo, as igrejas da Baixada tendem a sofrer mais com isso. Se as pessoas trabalham no centro, para uma pessoa chegar no horário do culto é muito complicado, mas ela vai chegar. Meio de semana. Nós estamos falando, a pastora está falando no final de semana. Meio de semana, óbvio. Domingão, tanto faz. Macarronada, aquele frango assado maravilhoso, dormiu no sofá, babando. Exatamente. Babando. Não acredito. Dá tempo do cara ir para a igreja depois. Agora, ouvinte contando JR, tinha um pastor que ele chegava atrasado todo o culto. Aí é complicado. Aí os pastores vão ter que nos ouvir. Você pode ter 17 filhos, pastor, mas a hora do culto é a hora do culto. Né? Porque senão como é que vai fazer? Como é que ele vai, né? Então, se chegou atrasado, autoriza alguém a começar o culto. Liga para lá e fala, pode começar. Exatamente. Porque não pode esperar o pastor, porque se tiver que esperar o pastor, fica um negócio difícil. Aí eu conheci uma história de que o pastor foi para aquela igreja, né? E começou a ver que o comportamento do povo era esse. As pessoas chegavam atrasadas o tempo inteiro. Aí o pastor chegou, foi pro culto, e aí ele em vez de estar lá no culto, 19 horas, aí, usando esse horário, ele chegou ali umas 19h15, e o povo já tava ali aquele negócio, né? Já detonaram o pastor, cornetaram o pastor, aquele negócio todo, e ele chegou se arrumando, botando a camisa para dentro da calça, arrumando o paletó, gravata, se penteando, e o povo queimando o pastor já ali na brasa viva, não no altar, mas na boca do povo. Quando ele chega na frente, ele olha para a igreja está com aquela cara, todo mundo olhando feio pro pastor, e ele diz, vocês estão olhando o quê? Vocês fazem isso todo domingo? E aí, meu queridão, foi embora naquela noite. Naturalmente, né, pastor Gil? Conforme a igreja, foi o último culto liderado pelo pastor. Mas a lição ficou, eu garanto que eles aprenderam. Aprenderam, com certeza. Olha, muita gente parabenizando aqui os nossos debatedores, ouvintes de JR, eu bebo muita água. Eu levantava toda hora e isso me incomodava. Passei a levar uma garrafinha e não levanto mais, conta aqui a nossa ouvinte. JR, aqui isso acontece direto, culto de 19, começa às 19h30, conta aqui o ouvinte. E aqueles que chegam atrasados e querem cumprimentar todo mundo, é verdade, ouvinte, você está falando uma verdade. Tem gente que é super simpático quando chega, entendeu? Quer chegar, cumprimentar, tapinha nas costas, beijo nas crianças. Tá em campanha, o irmão? O irmão tá em campanha? O irmão tá em campanha? Porque isso é coisa de campanha, é ou não é? Muito bom.
É coisa de campanha. Não concordo aqui, isso aí mesmo, aqui ouvinte dizendo o seguinte, JR, estou aqui ouvindo pela internet, muito beijo aqui pra você, que maravilha. Tá ouvindo em Cachoeiro de Itapemirim, olha que maravilha aqui. Privilégio meu, obrigado. É a capital secreta. O senhor não devia ter falado, pastor. A capital secreta do mundo, é assim que os cachoeirenses se apresentam. Muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aos nossos queridos e ilustres debatedores pela presença aqui hoje com a gente. Pastor Gilton, obrigado, hein, querido, um abraço. Obrigado, JR, é sempre uma alegria, um prazer, um privilégio. Eu quero deixar, como sempre, um abraço lá para o povo de Jardim Santíssimo, a minha igreja, e também para a equipe do Jornal Novas, tá ligadinha na 93. Maravilha, muito obrigado pela presença, pastora Patrícia Andrade. Eu que agradeço, JR, sempre uma alegria muito grande poder estar aqui, mandando um beijo para toda a família do Fogo, pessoal ali da Assembleia de Deus, resgatando vidas com fogo no andar aí, pastor Tiago Carvalho, minha querida Adriana Figueiredo, todas as minhas amigas, povo das redes sociais, meus face friends que me acompanham. É o que é? Meus face friends. São meus amigos do Face. Não, sim, só para... Talvez eu tinha ouvido bem. E meus queridos, minhas queridas redes sociais, Deus abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Maravilha, pastor Luciano, obrigado, um abraço. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, mandar um abraço pro pastor Carlos Silva que está ouvindo, acompanhando a gente aqui, mandar um abraço pra minha esposa, meus filhos, em nome de Deus abençoe, e para as mulheres que restauram, tá chegando com a cara de vocês, hein? Deus abençoe. Aqui ouvindo dizer, JR, quem chega atrasado aqui na minha casa é o meu marido, JR, eu fico envergonhado. E o homem tem a mania de dizer que a mulher estava se arrumando, tá todo se emperequetando, por isso que eu cheguei atrasado no culto, mas é o camarada esperando o final do jogo. Pelo amor de Deus. Pastor Manassés, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R. Vargas, amigos debatedores, a todos os ouvintes da Rádio 93. Mandar um abraço para minha família abençoada que está me ouvindo e todos os amigos que estão acompanhando aí nosso debate. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Vem aí o nosso querido Cid Gonçalves e Marcela Bastos. Vamos falar aqui os aniversariantes, pastores que estão aniversariando. Vamos lembrar, essa lista que a gente tem aqui é sempre encaminhada pelos membros da igreja, tá certo? Às vezes um pastor querido aqui, nosso, um de vocês, JR não me mandou um abraço, a Marcela não lembrou de mim no meu aniversário. Nós lembramos de todo mundo, nós não esquecemos de ninguém. Nós somos igual aquela música que o bom velhinho não esquece de ninguém, tá certo? Nós não esquecemos, nós lembramos de todo mundo, mas para mandar esse instante aqui agora, tem que ser um membro da igreja. É um critério para ser justo com todas as pessoas, senão não tem justiça. Conta, Marcela. E hoje a gente agradece a Deus aí pela vida do pastor Ângelo de Amorim, da Assembleia de Deus em Niterói. Pastor Luiz Cláudio, da Igreja Monte Sião, em Tinguá, e do pastor Alexandre Esquerdo, da Advec Penha. Maravilha, muito obrigado pela alegria de poder honrar esses pastores. Vamos orar com eles, por eles, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, crendo na graça, no milagre e no poder de Deus, orando sempre pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar especialmente hoje, lembrando, uma vez mais, eu peço a você, ouvinte, que se una a mim nessa oração, um tio queridíssimo, tio Adivaldo, prestando das nossas orações. Vamos orar também pelo nosso Rio, por esse grande Rio de Janeiro, pedindo a misericórdia do Senhor, pelos nossos temas, pelas nossas lembranças, por tudo que conversamos hoje aqui. Vamos apresentar cada um desses assuntos diante de Deus em oração, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é eterna, a tua misericórdia sempre está em nós e em nosso derredor. Ó Deus, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que hoje estão comemorando mais um ano de vida, que a tua graça seja com eles, que o teu poder, a tua misericórdia sejam abundantes em suas vidas. Por isso, ó Deus, nós apresentamos a ti o pastor Ângelo de Amorim, também o pastor Luiz Cláudio, pastor Alexandre Esquerdo. Ó Deus, toma esses teus servos em tuas mãos. Faça, ó Deus, com que seus caminhos sejam prósperos e eles cumpram o ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Ainda lembramos do Adivaldo, ó Deus, que está lutando com a enfermidade, que a tua graça, que o teu amor se manifestem na sua vida, produzindo restauração, recuperação, vida plena, ó Deus, que a tua vontade se cumpra nesta vida.
Toma, ó Deus, ainda cada um dos ouvintes da Rádio 93, cada morador dessa cidade. Ó Deus, que a tua graça seja derramada sobre o teu povo e que nós tenhamos, ó Deus, nesse dia, um dia vivido na tua bênção. Ó Deus, nós oramos, entregando tudo a ti, pedindo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.